Bom, Pedro, estamos aqui hoje reunidos aqui conversando um pouco sobre essa tragédia que já vem aí praticamente há 15 dias, né, ocorrendo na nossa região sul do país, desde o dia 27 de abril, né, iniciaram as chuvas na região e depois elas aumentaram de uma forma estúpida. Dia 30 começaram a se computar perdas, não só perdas materiais, mas principalmente perdas humanas, né? Primeiras mortes foram captadas ali no dia 30, 5 mortes. Hoje, também no dia 15, né? Ou seja, 15 dias, a gente tem um cenário provavelmente de mais de 300 perdas, são 200 ou em torno de 200 perdas atuais, vidas perdidas, mais de 150 desaparecidos. Então, provavelmente a gente vai ter uma das maiores, se não a maior catástrofe natural no nosso país. E da nossa indústria, obviamente, nossa indústria de prevenção de risco e seguros, a gente vem se debruçando, conversando a respeito do que pode ser feito, de forma de remediar, né, que não é o ideal, a gente sempre busca trabalhar de forma preventiva, mas de forma a se remediar, sejam nós como consultores de risco, assim como também o mercado segurador, o mercado ressegurador, né, sensibilizar, a gente buscar empatia nesse momento. E a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre quais principais indústrias sendo afetadas, como o mercado vai reagir, como a gente pode pensar mais a médio prazo para evitar que isso ocorra novamente, ou se ocorrer, como mitigar isso, como minimizar as perdas. Então acho que é um momento importante da gente refletir, estar dividindo aqui com as pessoas que estão nos acompanhando um pouco do nosso pensamento, da nossa percepção. Claro. Acho que, primeiramente, a gente ainda está ali, né, nesse momento de estudos para entender a abrangência que foi e que está sendo esse acidente no Rio Grande do Sul. Né? Esse final de semana mesmo, a gente já vê que as temperaturas devem chegar a 2 graus, um monte de gente desabrigada. Então, ele é um problema que ele ainda está acontecendo. E nós aqui, né, da área de seguros, é claro que cada um acha que quer ajudar na sua expertise. Nossa expertise aqui é a área de seguros, e eu acho que é onde a gente está se debruçando para entender, né, como é que funcionam as indenizações, como é que os Estados Unidos, como é que eles trabalham com grandes catástrofes, o que a gente pode puxar de coisas, porque eles estão mais acostumados, acredito, com Katrina, com ciclones, e aqui no Brasil, realmente, a gente sempre considerou um país que não tem catástrofe. Verdade. Né? Sempre fomos, acho que é uma bandeira que a gente levanta, temos as placas tectônicas ao nosso favor, não temos terremotos, e pela primeira vez a gente vem enfrentando uma catástrofe que a gente não consegue nem imaginar, até no lado de infraestrutura, o quanto que isso ainda vai influenciar. A gente teve pontes que foram inteiras levadas, a gente tem aeroporto parado do Rio Grande do Sul, a gente tem uma grande parte da produção de arroz do nosso país que foi perdida. Então, a gente fica aqui, né, tentando levantar dados, ao mesmo tempo se sensibilizando, porque tem pessoas lá. Então, a gente às vezes fica, tem 150 desaparecidos. Isso até parece que perde um pouco da impessoalidade que é estar lá, né? E é um pouco que a gente está querendo aqui trazer, discutir de como efetivamente a gente consegue estar junto e ajudar. Eu acho que as seguradoras, elas vêm aí de alguma maneira prorrogando boletos, elas puxaram 3 meses para frente para não ter essa parte de pagamentos. Então, acho que todo Cancelamento de mundo. apólice, né, preocupação muito grande. Cancelamento de apólice para isso não acontecer e manter as coberturas. Então, acho que existe uma comoção, mas como você bem colocou no início, a gente tem que ver que a nossa parte de gestão de risco para catástrofes, inundações e alagamentos tem que ter alguma mudança no nosso país. Porque a gente vem sido pego assim, toda vez é a maior que aconteceu, é a maior do que da história. E parece que a gente, né, tem uma dificuldade de ter essa prevenção e de ter estudos mais profundos. O que está acontecendo em Porto Alegre vem muito através dos rios, né, do Guaíba, que é o aumento dos rios, que vem através da chuva. Eles tinham um único muro de contenção de 1900, que já até teve um trabalho para tentarem derrubar, que hoje está segurando muito ainda a parte de contenção do rio para ir para a cidade de Porto Alegre. Então, acho que vale um pensamento, né, geográfico. Como a gente vai reconstruir, vai ter que reconstruir Porto Alegre, mas como? Porque ela continua no mesmo ambiente, a gente vai continuar com um problema de rio ali forte. Então,
a gente ainda fica bem em dúvida. É uma decisão do que a gente controla e o que a gente não controla. Exato. Né? E como endereçar o que é possível ser controlado. E aí vem a questão dos órgãos competentes, né? Do governo, do município, junto com a iniciativa privada. Que o mercado tem capacidade, de certa forma, mercado local e mercado internacional. Você trouxe o caso aqui do Katrina, né? Nova Orleans, em 2005. Né? São perdas gigantescas, quase 20 bilhões em perdas seguradas. Ou seja, no caso aqui, provavelmente a cifra seja muito parecida em reais, né? Não em dólar, mas muito parecida em reais, em torno de 20 bi, alguma coisa assim. Eu acho que a gente não vai ter tantos segurados, porque existe uma conscientização ainda nos Estados Unidos muito maior da importância do seguro, né? Acho que aqui no Brasil a gente ainda vem lutando, acho que a cultura vem crescendo, mas ela ainda é muito pequena, né? Acho que a gente precisa lidar, infelizmente, não lidar nesses momentos de catástrofe, né? Eu acho que nós precisamos começar a entender e nos preocupar. O brasileiro, ele não é aquele que pensa no futuro mais à frente, né? Acho que a gente vem todo dia matando um leão. Remediando. Vem remediando, matando leão, e quando acontece algo dessa proporção, a gente fica totalmente desamparado. A gente está vendo o Rio Grande do Sul desamparado, apesar de ter o governo que está ajudando muito, a gente vê muito da iniciativa privada. Quantos helicópteros, quanta história de avião que eu vi que foram enviados para lá nessa tentativa de ajuda. Então, a gente ainda é um país, cara, que tem dinheiro, que tem força de vontade, né? Porque um se importa com o outro. Essa Rio Grande do Sul está parando o país. Acho que tá tendo uma comoção do nosso país como um todo, isso não se discute. Todo mundo atrás, né? Tá todo mundo de alguma maneira tentando ajudar. Nós aqui, né, onde a gente pode, dentro do nosso setor de expertise, entendendo com as seguradoras, vendo o que é o alagamento, quais são os limites, como é que a gente pode aqui ajudar o nosso cliente a não ter perda, pelo menos financeira, porque as perdas já são muito grandes. Agora, se a gente puder ajudar a não ter perda financeira, acho que já é um gol da Gallagher aqui, que a gente consiga, né, colocar um pouquinho também ali da nossa identidade e conseguir ajudar o Rio Grande do Sul, porque a gente vê que está muito ainda no começo. Então a gente estava discutindo números aqui, são números, um fala em 19, 18... Cada hora e o número só piora. Né? A gente não tem notícia boa, infelizmente. O que a gente vê é que a história de Rio Grande do Sul, e principalmente de Porto Alegre, a reconstrução, se em 15 dias a gente não consegue ter noção das perdas, eu fico imaginando em quanto tempo a gente vai conseguir reconstruir. E ali acho que vai ser uma lição, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil todo, né, de como que a gente pode se prevenir mais. A gente teve aqui em São Paulo, há pouco tempo atrás, Juqueí, eu sei que não foram, né, do tamanho de cidades sendo desalojadas, mas são avisos. São pequenos avisos que a gente vai tendo, e a gente vai ter que ter no seu Ministério de Gerenciamento de Risco para Desastres Naturais, né, como que a gente pode se desenvolver. Acho que existe uma discussão pública que todo mundo vai ter que entrar e a gente vê qual que vai ser a melhor metodologia, pelo menos de prevenção. Você traz muito bem essa questão do envolvimento, necessidade de envolvimento do setor do governo, né, do Estado, né, dos municípios, né, do governo por si só. E eu acho que da nossa parte aqui, como a área privada, a questão de termos profissionais que conhecem prevenção de perda, profissionais que têm uma capacidade de analisar cenários, né, de desenvolver cenários para buscar ali, estimativas de perdas e aí, consequentemente, buscar mitigação. Na questão da ocorrência de uma perda, a capacidade também da indústria, do setor privado, setor de seguros e resseguros, de ter capacidade de estar absorvendo esse tipo de perda, estar minimizando, né, de alguma forma, pelo menos a perda material, né. Isso é uma discussão que, com a iniciativa do governo, municípios, estados, ela é uma discussão rica, é uma discussão que tem por consequência possíveis soluções, melhorias, principalmente comparando o que a gente vê atualmente, que são números muito baixos de perdas seguráveis, né? Aparentemente você comentou aqui que o número é pequeno, né, em relação à perda total. O número é pequeno porque a gente tem o limite das coberturas, né? E o limite da cobertura de alagamento, eu tenho um caso aqui que foi uma perda, acho que foi em Canoas, onde tinham 22 milhões de estoque e apenas 2 milhões de seguro de limite contra alagamento.
E a seguradora até fez um pagamento ali, que as seguradoras estão trabalhando também muito, num tempo recorde, foi de 6 dias, onde ela regularizou o sinistro e conseguiu liberar esses 2 milhões em 6 dias. O regulador estava aqui conversando e falando que isso está acontecendo, porque existe uma cultura nossa aqui no Brasil que o seguro normalmente ele paga a reconstrução, então ele paga depois. E agora, quando a gente pega o Katrina e entra nos Estados Unidos, a seguradora, a primeira coisa que entra é a seguradora, para já ir vendo as perdas, e ela vai pagando antes das pessoas reconstruírem. Antecipando ela vai indenizações. Antecipando, já vai no primeiro mês antecipando as indenizações mais graves. E eu acho que isso é uma coisa também que o nosso mercado aqui precisa estar preparado para estar apto a fazer a mesma coisa. Né? Da gente conseguir em grandes catástrofes, conseguir agilizar, porque essa parte do pagamento, o fluxo até chegar na pessoa, que a gente sabe que em momentos normais eles não são tão rápidos, demoram até 3 meses. A gente não pode esperar 3 meses numa situação dessa, né? Então, eu acho que existe muito disso e também tem da seguradora e corretor e todo mundo de estar envolvido procurando melhor. Acho que, resumindo aqui, né, um pouco disso, mas obviamente estamos aqui ainda consternados com o tamanho da notícia e como que ainda vai ser. Infelizmente está ongoing, né, como a gente chama, e é uma pena. O que nós notamos em relação a algumas pesquisas, mais uma vez, né, os números eles são totalmente vivos, e infelizmente não são positivos, né, sempre quando a gente tem uma atualização, a atualização nos traz mais dor, nos traz mais preocupação, mas nós tivemos aqui um levantamento rápido dos principais setores, né, privados afetados. Você comentou aqui como infraestrutura e fez um gancho também falando da safra de arroz. E realmente a agricultura, Pedro, ela encabeça, né, essa lista aqui de perdas e prejuízos com quase 1,4, 1,5 bilhões. Em seguida vem aqui a questão também da pecuária, que está ligado ali, né, a parte de agronegócio, pecuária por si só. Você está falando de alimentos, né, que é a necessidade humana aqui básica. Em seguida vem a questão da indústria, e, por último, vem a questão de comércios locais, mas a gente está falando aqui, pelo menos, por enquanto, como a gente fala, né, porque os números eles são vivos, em torno de 2 bilhões de perdas na indústria, nos setores privados. Diretas, né? Diretas. Isso é aquela coisa, se a gente for pegar o indireto, o que vai custar essa importação de arroz, o que vai mexer na inflação do país, como é que vai ser a logística, né? Você pegando o estado do Rio Grande do Sul, a importância que ele tem para a gente. Como é que vai ser a gente imaginar que o Rio Grande do Sul, durante 3 meses, vai ficar café com leite? Né? Ele vai estar em reconstrução. Então, eu acho que isso ainda a gente vai ter muita... a gente vai poder ajudar muito ainda, acredito, dentro da nossa expertise, justamente para, né, conseguir conciliar o que vai ser esses sinistros, como é que vão ser essas negativas, e ajudar a apoiar nossos clientes que estão lá no Sul. Acho que isso é super importante. Bom, a gente está vivendo um momento triste, mas é um momento também de reflexão e de busca de solução, seja ela a curto prazo. Aparentemente não, a curto prazo fica muito difícil, né? Se trabalhar de forma remediando é muito complicado, mas a gente tem uma agenda aqui que esperamos e vamos fazer a nossa parte aqui como Gallagher para manter essa agenda viva, né? Seja com nossos parceiros, né? Com as seguradoras, resseguradores, e envolvendo principalmente os órgãos competentes, né? Os governos, os estados, os municípios, porque como você bem disse no início, não pode ser mais tratado como surpresa, né? Você trouxe alguns casos aqui que a gente vê como uma certa recorrência, então a gente vai ter aqui o compromisso como Gallagher de manter essa agenda viva, até porque a gente não fala só de perdas materiais, a gente fala de perdas de vidas, que é inexorável, não tem preço e causa uma dor muito grande para todos nós, seja o povo do Sul, que a gente está solidário, seja todos nós aqui, amigos que temos lá, enfim, famílias. É um momento triste, mas é um momento de tomar decisão e de endereçar uma agenda muito séria. É isso. Eu acho que essa oportunidade aqui é que a gente sentar todo mundo, refletir e entender nós como população, o que a gente vai fazer mais para cobrar a gestão de risco dos nossos governadores e os órgãos que estão competentes para isso. Eu acho que a população ela vai pedir isso e a gente vai também estar junto para poder fazer os estudos de gerenciamento de risco e fazer as melhores colocações das apólices para a gente não ter pelo menos as perdas financeiras, né? Infelizmente, materiais. As perdas de vida são coisas que a gente não pode controlar.